Era aqui, senhor presidente, dessa tribuna, que aliás até eu brincava agora há pouco com alguns senadores, que na realidade aqui na semana retrasada, meu caro Rigolfi, eu inclusive nesse processo de volta ao Senado, estava pautado para eu retornar para a Secretaria do Planejamento, como eu fui secretário de Planejamento do governo Wagner, já passou, mas na verdade, atualmente eu estava na Secretaria de Educação no governo Rui. Eu vi ao Senado no final de outubro, para participar, inclusive, de uma demanda importante do nosso governo do Estado, para discutir as emendas impositivas, e esse ano em particular, com a entrada de duas áreas fundamentais. A gente conviveu ano passado com a emenda impositiva para a área da saúde, e esse ano, de forma, eu diria, até muito correta, o Congresso Nacional apontou a necessidade de incluirmos segurança pública e educação nas impositivas. Tá? E aí, nessa vinda, foi possível a gente dialogar com a bancada, acho que logramos êxito, inclusive de forma, eu diria, muito solícita, compacta, mesmo a parte da bancada de oposição ao nosso governo lá no Estado, mas os parlamentares têm um compromisso, mas a bancada que apoia o nosso governo no Estado, ela aportou recursos para a área da educação, da saúde, da segurança, para atender essa demanda de custeio, para atender a essa demanda de aquisição de equipamentos. Então, eu retornaria para a Secretaria de Educação no dia 1º de novembro. Então, portanto, era assim eu diria, o pactuado. Mas, assim que cheguei aqui, meu caro presidente, me deparei com uma situação, o governador, inclusive, estava aqui nesse dia, como está no dia de hoje, eu participei junto com a governadora eleita Fátima Bezerra, com o nosso governador ali da reunião de governadores, agora pela manhã. Hoje à tarde os nossos governadores estão no Supremo, inclusive em outra tarefa. Tarefa essa que é muito importante, porque amanhã nós teremos 2 julgamentos decisivos no Supremo Tribunal Federal, de muito interesse para a área de educação e particularmente para os estados do Nordeste. Uma das matérias a ser discutida amanhã é a questão que envolve o salário e educação, minha cara governadora Fátima Bezerra. Eu ouvi Vossa Excelência falar das dificuldades, portanto, essa é uma das maiores dificuldades, eu diria até uma anomalia. O salário e educação, senadora Fátima, de empresas que têm atividade laboral no estado de Vossa Excelência, o salário e educação majoritariamente vai para onde é a sede da empresa e não onde estão os trabalhadores. Essa é uma das peças das que serão apreciadas no dia de amanhã. A outra é a discussão do Fundef. Aquela diferença dos anos 90, final dos anos 90, e que é muito importante para os nossos estados. Não é pelo montante, mas é inclusive por reparar um erro, reparar danos na educação, ou seja, o que não foi feito lá atrás, senadora Fátima, mesmo que agora a gente receba um volume expressivo, nós não vamos poder mais corrigir, nós vamos poder fazer daqui para frente. Só teremos oportunidade agora de transformar isso a partir desse ponto. Porque na educação as pessoas precisam entender isso, senadora Fátima. Quando a gente fala em plano decenal, não é de brinquedo, porque na educação não acontece nada, senão nesses 10 anos. Então é importante plantar desse jeito, é importante trabalhar nessa direção, para que a gente tenha a oportunidade de construir e consolidar algo eficiente. Então eu voltaria, senadora Fátima, no dia 1º de novembro lá para a Secretaria de Educação. O governador estava indo para uma missão no exterior e me pediu, e também o nosso querido índio, como a gente costuma chamar aqui, o Wellington Dias, que foi nosso parceiro nessa casa aqui, o governador Wellington Dias, que ficou encarregado pelos governadores de permanecer aqui para discutir essa questão de cessão onerosa, até porque ele trabalhou conosco nisso aqui, essa questão da produção de óleo e gás. E aí eu tive a oportunidade de permanecer, por determinação do governador,
que me disse de forma peremptória, não volte não, fique aí para... E aí nós tivemos aqui também eu diria, a grata surpresa, senadora Fátima, de no PL 209 ganhar o consenso de todo o Senado, o apoio, inclusive no dia aqui agradeci ao senador Fernando Bezerra, que é líder do governo, no sentido dele acatar, aliás, as emendas de 2 baianos, né? O baiano Otto Alencar, que sugeriu a questão dos recursos para os dutos, de suma importância, e a outra emenda que nós dialogamos aqui em plenário com o Fernando Bezerra, no sentido de dar parcela de 50%, retirarmos 30% dessa produção de óleo e gás, para que isso possa ser transferido para os fundos de participação de estados e municípios. Uma parcela importante. E nós não estamos falando de qualquer coisa, senadora Fátima. O que se estima na movimentação desses recursos é algo na ordem de 100 bilhões de reais. Então imagine retirar isso desse cenário. Uma continha muito rápida aqui que me vem à cabeça no caso da cessão onerosa, senadora Fátima, é que a Bahia deixará de receber 6 bilhões. Isso eu estou compondo 2 parcelas, ou seja, uma parte expressiva dos 6 bilhões, quase a metade, aí é coisa 60%, 40%. Essa parcela vai para os fundos de participação, dos municípios, para o fundo de participação dos municípios, e a outra para o fundo de participação dos estados. Então, portanto, você imagine numa operação dessa. Então, é importante que nós trabalhemos nessa questão. E aí eu terminei ficando, conseguimos no dia 8 aqui, graças a essa participação de todos os senadores, foi um negócio muito legal, senadora Fátima, porque aí entra exatamente esse papel do Senado. Não se trata de discutir aqui bandeiras partidárias, nem posições políticas. O Senado tem a obrigação, inclusive, de ter esse olhar, o olhar do desenvolvimento regional, o olhar do desenvolvimento de cada estado, a política aqui ajustada para isso, e conseguimos aprovar o projeto. E aí terminei ficando, inclusive, para acompanhar essa rodada que nós começamos ontem de visitar os ministros. Hoje os governadores continuam lá visitando os ministros do Supremo, e amanhã nós teremos no item 1 e no item 2, lá da pauta do Senado, essas 2 importantes questões. Então nós vamos acompanhar isso e, consequentemente, também continuar o trabalho aqui, já também demandado pelo governador, para que a gente possa acompanhar até o dia 27 o que é que vai se processar em relação a essa questão da cessão onerosa. Nós que tivemos uma posição aqui contrária a esse projeto, senadora Fátima, na sua origem, é bom lembrar isso, a gente já denunciava isso desde antes, não se pode pensar uma linguagem que todo mundo mais conhece, entendeu, Fátima? Que é essa história da distribuição de royalties, assim que todo mundo conhece. Que a gente fica naquela história de cessão onerosa, gás, produção, óleo e petróleo, mas a linguagem é direta na veia. Do projeto aprovado aqui, até agora nós estamos com isso paralisado com liminar no Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, não é qualquer coisa para estados. Eu vi aqui a nossa nobre, futura não, próxima governadora, porque vai tomar posse no dia 1º de janeiro, falando exatamente da situação caótica e da crise financeira e econômica que o Estado atravessa. E um Estado que é produtor de petróleo. Então, portanto, isso é algo extremamente decisivo para esse novo cenário. Né? E aí louvo aqui a atitude do presidente da Casa, o senador Eunício, que se colocou à disposição desde a terça-feira, aqui no dia 13, ele teve uma postura muito digna, né? Entrando no debate, assumindo o papel de presidente do Senado, fazendo essa discussão, conversando inclusive com os representantes do governo que aí está e o representante do governo que vai entrar, cumprindo exatamente o seu papel institucional, né? Que eu quero salientar que foi de suma importância, abrindo esse canal da negociação, para que a gente possa, de uma vez por todas, preparar um terreno propício para 2019, para a gente atender a demanda principal. Vou concluir, senhor presidente. Para atender a demanda principalmente daqueles que mais precisam. Então, é importante que a gente tenha a clareza do que isso significa. Tá?
O nosso estado, o estado da Bahia, é um estado de 15 milhões de habitantes, estado com dimensões de país, o tamanho da França. Só o nosso semiárido, meu caro presidente, que representa quase 70% do nosso território, 68, alguma coisa, é quase do tamanho da Espanha. Então, assim, na medida que um estado desse perde receita dessa magnitude, você não tem como adotar políticas públicas. E não dá para você trabalhar nesses lugares sem imaginar como é que é possível identificar qual é o perfil de cada território, de cada canto desse. Então, portanto, é de fundamental importância que a gente tenha a clareza de que esses recursos, meu caro presidente, são recursos fundamentais para você manter o funcionamento dos serviços, para manter uma política de desenvolvimento, uma política de incentivo e, principalmente, uma política voltada para a manutenção desse homem no campo. Tá? São cidades, o semiárido baiano, majoritariamente, a agricultura ainda é agricultura de subsistência. A agricultura familiar é muito forte no estado da Bahia. Nós temos quase 800 mil agricultores familiares. O nosso oeste é um celeiro de produção. Mas é preciso, inclusive, integrar essa produção com infraestrutura, com serviços, e com toda uma logística que permita ter a atividade laboral, ter a questão do atendimento e, principalmente, as condições para que as pessoas possam viver. Então, assim, nós vamos acompanhar esses processos, tá? Na expectativa de desfecho. Eu não tenho trabalhado muito na lógica da cifra, porque às vezes as pessoas se preocupam muito com isso. Quando é que entraria nos cofres se essa decisão fosse tomada hoje e tal? Porque não pode ser nessa lógica, mas é importante que essas 3 parcelas aí que eu estou me referindo aqui, a questão que tem a ver com royalties, né? As questões que têm a ver com o salário e educação e com a diferença do Fundef, elas são questões inerentes a um processo cada vez mais permanente e, de certa maneira, algo que já vai ao encontro daquilo que é o pleito de todos nós, ou seja, melhorar as condições para que você tenha política de desenvolvimento. Sei que esse é um debate que vai se instalar no Brasil de forma muito mais vigorosa. Assim acontece em toda pós-eleição. Então, nós teremos um governo novo no dia 1º de janeiro e, consequentemente, creio que a expectativa, ainda que uns tenham posição contrária ou não, tá? Eu, obviamente, sempre trabalho com a lógica de que há um governo eleito, ponto final. Eu fiz oposição, ou seja, participei do outro lado da campanha, mas tem um governo e a partir do dia 1º de janeiro, aí são instituições e instituições que se relacionam. Tá? O desejo nosso é o desejo de resolver os problemas, inclusive da nossa gente. Uma coisa é o embate na política, que nós vamos continuar fazendo sem nenhum problema. A outra questão é a relação de governos. Hoje, por exemplo, meu caro presidente, quando saímos da reunião, algumas pessoas da imprensa me perguntavam assim, mas vocês não temem a perseguição do novo governo, porque vocês estavam no campo de oposição e tal? Eu disse, a partir de 1º de janeiro, o Brasil terá um presidente, não um candidato a presidente. Então, espero que, não é possível que em 7 anos de mandato parlamentar, o presidente eleito não tenha já acumulado um processo, inclusive até de amadurecimento nas relações. Então, eu não sou chegado a previsões, que eu não acredito nisso, mas acho que é importante a gente trabalhar com outra lógica. A lógica nossa é a lógica de ir dialogar. Né? Os governadores tiraram hoje diversos pontos. Também onde é que os governadores, onde é que também cada lugar desse, onde é que a gente pode efetivamente trabalhar irmanado com o interesse do Brasil. Não preciso me render ao presidente eleito. Eu não estou mudando a postura política crítica que a gente possa ter a esse ou aquele programa. Mas a obrigação nossa é fazer a defesa dos interesses dos nossos estados, da nossa gente e, portanto, trabalhar nessa lógica. Isso é bem diferente do que é um processo de acompanhamento na política. Eu tive a oportunidade, meu caro presidente, de, enquanto deputado,
os governos de Fernando Henrique Cardoso. Cheguei a ser, até liderar a oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso. Mas em momento nenhum dei badogada nele, atirei pedra, até porque não sou nem muito chegado a atirar, nem atirar com as mãos, nem atirar usando nenhum outro tipo de equipamento que eu nem sei manusear. Então, portanto, é diferente. Agora, fiz a crítica dentro daquilo que a gente avaliava, que estava fora do que, efetivamente, nós entendíamos naquele momento, que não deveriam ser os melhores encaminhamentos. Portanto, acho que essa é a postura, e é isso que os governadores demonstraram hoje. Apresentaram lá quais são os pontos que eles querem conversar com o governo, e, efetivamente, vamos continuar tocando nossos trabalhos para que possamos, efetivamente, aqui no Congresso Nacional, dar as respostas que ainda o povo espera de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.